A crônica brasileira, em sua tradição, em seu nascedouro, trazia sobretudo as vozes das ruas. Foi assim, por exemplo, com o grande João do Rio. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua, este sentimento do espaço urbano como elemento fundamental para suas narrativas. São pessoas tensas, pessoas tristes, pessoas solitárias, pessoas que se encontram cotidianamente na rua, mas que quase sempre não são visíveis ao olhar de tantos outros cronistas, mas que a sensibilidade de José Castelo vai pescando pelas ruas e nos dando histórias não só miseráveis, mas histórias intensamente humanas. José, vamos falar de Histórias Miseráveis, que é o seu novo livro de crônicas, lançado pela Amaral. Tu fez uma edição maravilhosa, está muito bonita a edição. O livro está muito interessante. E são crônicas que você publicou na revista Pernambuco e no jornal Rascunho, e foi selecionada pelo Rogério Pereira, nosso Rogério amigo Pereira, o Rogério editor do Pereira. Rascunho. Exato. Como é que foi esse trabalho dele para fazer esse volume? Quais foram as linhas assim que ele seguiu? Maurício, é o seguinte, eu fiz uma primeira pré-seleção de crônicas desse período, porque enfim, era um calhamaço. Mas a decisão final, a escolha final, foi do Rogério. Né? Ele é o editor do livro. E, e ele me disse que encontrou no conjunto das minhas crônicas basicamente dois caminhos. Um conjunto de crônicas urbanas e um conjunto de crônicas sobre literatura. E ele optou, aí foi escolha dele, pelas crônicas urbanas. Acha até que no futuro esse segundo bloco de crônicas sobre literatura pode dar um outro livro, mas resolveu ficar com as crônicas urbanas. E eu fiquei muito satisfeito porque, nos últimos tempos, eu tenho me concentrado mais nesse caminho do urbano, da cidade, das pessoas, dos personagens das cidades. Então, sincronizou muito com o que eu tenho feito nos últimos tempos. Um aspecto que me chamou muita atenção nessas crônicas, que eu vou usar uma expressão usada pelo Ferreira Goulart. Ferreira Goulart Sim. dizia que os poemas dele nasciam do espanto. Essas crônicas me parece que surgiram do espanto, de encontros, de momentos assim que, de certa forma, lhe espantam diante daquelas situações e que a partir daí nasce sua narrativa. Tem algum Olha, sentido nisso? tem todo sentido, Maurício. Eu acho que você chegou numa palavra precisa para falar desse meu trabalho. Por tradição, o cronista é alguém que observa, que caminha, que imagina, que contempla, mas que mantém uma certa distância em relação ao mundo que ele está visitando, por onde ele caminha, por onde ele anda. E nessas crônicas, é, se é que há alguma diferença minha em relação à tradição, eu tentei interferir na realidade que eu estou vendo. Não apenas ver, contemplar, observar, mas interferir. O que me levou a isso são esses personagens de rua que estão em muitas crônicas, né? Seres, normalmente, que nós tratamos como seres invisíveis. Nós não damos atenção a essas pessoas. Pelo contrário, muita gente as despreza, né? Tem medo, tem nojo, tem raiva, há os sentimentos mais malucos.
em relação às pessoas que estão em situação de rua. E, no entanto, essas pessoas são pessoas como nós, são nossos irmãos. Eu podia estar ali deitado numa esquina, enrolado em jornal, em papelão, se o meu destino, a minha história de vida tivesse sido outra. Então, eu procurei sempre e procuro quebrar essa barreira e entrar em diálogo, ainda que muitas vezes diálogo tenso, difícil, complicado ou fracassado frequentemente, porque o meu cronista, que sou eu, mas não sou eu prefiro chamá-lo de meu cronista, o meu cronista tenta fazer coisas, mas em geral ele se atrapalha e as coisas não resultam muito como ele imagina, entendeu? É muito difícil lidar com a miséria humana, porque lidar com a miséria acaba levando a gente a um confronto com a nossa própria miséria. Não só material, mas mental, espiritual, em todos os sentidos. Então, nessa tensão entre o cronista e quem está do lado de fora, digamos assim, que as crônicas e as histórias se desenrolam. É o que eu consigo ver. É muito difícil a gente falar sobre o que a gente mesmo faz, né? Mas a impressão que eu tenho é essa. Uma coisa também que chama muita atenção no livro é a questão do afeto, né? Há no Sim. seu cronista, né, para usar a sua expressão, uma teia de afeto que ele procura, de certa forma, domar e que ele não tem controle sobre isso. Torna-se, Uhum. em suma, também um certo personagem literário, né? Então você está exercendo a literatura na sua essência. É um pouco o que eu penso, em geral, em relação às crônicas, não só em relação às minhas. A crônica é um gênero limítrofe. Eu costumo dizer que é um gênero trans, porque ela está de um lado, mas ela está do outro. Ela tenta ser espelho da realidade, diálogo com o cotidiano, mas ela também é invenção e imaginação. As pessoas têm uma tendência, mesmo com esse livro, a me perguntar: isso aconteceu mesmo? Eu nunca sei o que responder, porque aconteceu de certa forma, mas ao mesmo tempo eu transformei o que aconteceu enquanto eu escrevi. Né? Então a crônica tem essa dupla identidade. Nesse sentido, ela é traiçoeira, é um gênero traiçoeiro para o leitor, né? Que nunca sabe muito bem onde está pisando e nem vai saber. E nem adianta perguntar ao cronista, porque o cronista também não vai saber responder. Não é? E nisso, só para chegar ao seu ponto, entra o quê? Entra as emoções, entra a sensibilidade, que, em geral, a gente não consegue nomear muito. Né? Os sentimentos, os afetos, sejam afetos positivos, de empatia, de generosidade, sejam afetos negativos. Muita gente tem raiva dessas pessoas, não tem gente que queima pessoas que estão na rua, chuta, faz o diabo, pessoas odeiam. Muita gente. Então, o interessante é pensar nessa dupla mão do afeto, me parece, que é o que vigora e talvez dê um pouco o tom dos meus relatos. É uma das crônicas mais marcantes, Sim, talvez a mais marcante, é o seu encontro com um menino que está escondido numa espécie de muro, onde sim. ele é hostilizado pelos moradores em volta e que você tenta buscar, de certa forma, a compreensão, um diálogo compreensivo com ele e que mesmo ele rejeita esse seu afeto. É um mundo muito diferente do que aquele flanar das ruas que a gente lia, por exemplo, no João do Rio, né? Quer dizer, o Sim, mundo sim, tornou-se mais cruel, não é? Você percebe isso nos exatamente. seus Uhum. textos? Exatamente. Eu me tornei cronista, digamos assim, num mundo, não preciso dizer, extremamente complicado. Não é? O mundo em que nós estamos vivendo. É um mundo violento,
É um mundo imprevisível, é um mundo muito radicalizado, em que as pessoas se deixam guiar por emoções fortes, descontroladas, mas também pelas ideias alheias, né? Agindo meio como robôs. Então, o meu cronista, ele está em cena nesse mundo. E aí é nesse mundo que ele encontra esse garoto, que mora numa casinha de cachorro. É uma casinha de madeira que alguém construiu encostada num muro, numa rua sem saída. E o garoto é um desamparado. Ele está sozinho, ele está precisando, certamente, de comer, de afeto, de cuidado, mas também está precisando que o ouçam, que o olhem, porque essas pessoas normalmente são invisíveis, a gente ignora, né? E o garoto está precisando de um olhar que lhe dê colo. Ao mesmo tempo, o garoto está na rua há muito tempo, certamente, e tem consciência que o mundo não está fácil, especialmente para pessoas como ele. Então, ao mesmo tempo que ele quer o afeto, ele tem medo do afeto, porque qualquer coisa qualquer gesto de afeto já se transforma em ameaça. Esse cara está me agradando, mas pode estar querendo me prender, ou me matar, ou sei lá o quê. Né? Então, esse menino, me parece, ele tem sentimentos muito ambíguos e doídos, né? Tem muito sofrimento. Eu procurei trabalhar com esse retrato também do sofrimento, dos sentimentos difíceis. Porque você pensa em crônica, você pensa, em geral, no lirismo, numa história engraçada. Né? Frequentemente as pessoas pensam nisso da crônica. Numa história original, Rubem Braga caçando uma borboleta amarela no centro do Rio. É uma história linda, lírica, você acompanha, se embriaga com aquela história, com a escrita fabulosa do Braga, mas normalmente na crônica brasileira do século XX para cá, esses sentimentos difíceis, desagradáveis, ficam de fora. Eu me lembrei muito do Nelson Rodrigues, que é outro autor que eu adoro e que foi um grande cronista também. Ele falava isso de seu teatro, não de sua crônica. Ele dizia que ele fazia o teatro desagradável. E por isso o vaiavam, né, o odiavam, o chamavam de obsceno. Ele tocava nas coisas incômodas. Eu um pouco procuro nas crônicas trabalhar com isso também. Não ficar só no mundo positivo, no mundo de superfície, que existe também, mas é apenas uma parte do mundo. Né? Há uma coisa interessante, né, nisso que a gente está conversando, porque existem duas visões, já Sim, meio assim canônicas, do menino de rua, né, que são os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que ele dá uma visão heróica para esses certo, meninos, certo. e uma visão dos meninos que é visto pelo José Carlos Oliveira, que ele não dá a visão heróica, mas ele dá uma visão, assim, digamos, penalizada, né? Quer Entendi. dizer, são os meninos que estão ali por uma injustiça social, por uma condicionante social. Certo. Ao contrário dessas suas crianças, porque tem outras crônicas que você fala, crianças, aquele menino que tenta comprar a chupeta, você tem uma visão. Você olha esses meninos como os meninos discriminados, que são rejeitados pelo conceito social. Eles são quase que inadequados à Uhum. sociedade atual. É, de certa forma, uma crítica social também muito forte, não é? Eu diria, eles são apagados. Né? Existem aí, certamente você já teve conhecimento disso, prefeitos ou vereadores, sei lá, que quiseram proibir de você dar comida para as pessoas na rua, por exemplo. Né? Políticos que tentaram apagar a presença
dessas pessoas, desses meninos, até carregando eles para outro município. Aqui no Sul teve um caso assim, pelo menos um que eu tomei conhecimento. Então, a verdade é que a sociedade não sabe muito o que fazer com eles, porque eles, de certa forma, com a sua dor, com a sua miséria, eles atrapalham essa visão paradisíaca, ou perfeita, ou funcional, que as pessoas tentam sustentar do mundo, das cidades, da vida urbana, entendeu? As cidades se orgulham de funcionar muito bem, de ter recursos, de ter excelente transporte, disso, daquilo, né? E eles atrapalham, eles ficam ali pelo caminho, gritando. A presença deles por si grita, gritando que a vida não é só isso, gritando que eles estão sofrendo e gritando mais que eles estão ali ao nosso lado. Eles são humanos como nós, embora para muita gente também essa ideia não seja verdadeira, mas entendeu? Eles são humanos e estão vivos no mesmo momento da história, no mesmo país, na mesma cidade em que nós estamos vivendo. Portanto, como eu disse, eles são nossos irmãos. Mas isso se tenta apagar para não sujar a imagem limpinha, arrumada, que se tenta ter da cidade, das ruas, do país, ela é de quê? O seu cronista, ele também frequentemente, ele é, de certa forma, convocado a dialogar com pessoas que ele desconhece. São pessoas que o acompanham, que o procuram, que o questionam nas ruas, e que isso é um dos temas muito caros nesses seus textos. E me pareceu muito uma certa crônica da solidão urbana, né? Porque essas pessoas, mais do que necessitando de uma conversa, me parece que eles estão necessitando preencher o vazio da solidão. Uma solidão muito intrínseca, muito forte, né? Muito marcante. Você sente isso também nessas pessoas, nesses seus personagens? Certamente, Maurício, são pessoas que querem não só ser olhadas, levadas em conta, mas que querem fazer parte da sociedade, não é? Que querem, no fundo, ser vistas como iguais. Né? Há uma crônica em que eu descrevo, né, que o cronista vai à padaria e é seguido por um rapaz. A primeira impressão do cronista, isso ainda é madrugada, é que ele vai ser assaltado, que o rapaz vai talvez esfaqueá-lo ou bater nele, ou sei lá o quê. Mas o rapaz insiste e vai andando do lado dele. E aos poucos, vencendo o próprio medo, esse meu cronista vai descobrindo que ali tem um homem que está querendo conversar com ele. Portanto, como você disse muito bem, está lutando para sair da solidão. Porque se a gente apaga as pessoas, finge que não vê e até pretende escorraçá-las ou sei lá, o que nós estamos fazendo, além de várias outras barbaridades, é lançando essas pessoas na solidão absoluta. E a solidão é um tema universal, né, Maurício? Ela atinge a todos nós de alguma forma. Não é um privilégio desses meus personagens. E também são crônicas, digamos assim, a céu aberto, né? Porque Sim. são todas as crônicas, é o ambiente da rua, é a retomada do ambiente mais que urbano, do ambiente dos espaços da rua, né? Quase que uma ocupação espacial das ruas, tanto do Rio de Janeiro como de Curitiba, sobretudo, né? A grande temática desse seu cronista é a rua. E ela ainda está tão instigante, apesar de tão diferente daquela rua, mais uma vez, do João do Rio, ela ainda é uma rua muito inquietante e muito provocante, né? O seu cronista, ele é constantemente provocado por essas ruas, por essas ruas.
o meu cronista nunca está em paz. É uma primeira questão, entendeu? Por quê? Porque com todas as contradições desse meu cronista, que também são muitas, que eu não sei explicar direito, mas são muitas, com todas as contradições, ele é um homem que sente. Ele é um homem que está com a sensibilidade à flor da pele. A rua radicaliza isso. E ele é um homem que é afetado pela rua. Ele não é simplesmente alguém que passa. Até em muitas crônicas ou momentos, ele tenta fazer isso. Há uma crônica que se passa, se não me engano, na Barata Ribeiro, no Rio, que chega um momento que ele enlouquece, sai correndo e vai embora, porque não aguenta mais a situação. Claro, ele tem os seus limites. Nós todos temos, né? A gente não, a nossa sensibilidade também muitas vezes não suporta certas coisas que a gente vê nas ruas. Mas esse meu cronista é um homem, de qualquer forma, que está aberto para sentir e aberto para ver. Com todos os paradoxos dele, as dúvidas, ele é um homem muito curioso. Né? A curiosidade, me parece, também é uma qualidade dele. Ele está sempre querendo entender alguma coisa, ou pensando no que ele poderia fazer, quem sabe, né? Ainda que fosse uma coisa muito pequena. Ele está sempre com minhocas na cabeça, ele está também sempre pensando. E acho que essa é uma outra característica do meu cronista. Ele pensa o tempo todo. Mas ele tenta compensar, por exemplo, as suas perdas com o advento do lirismo. Eu estou dizendo isso com relação à crônica Meu Pai, Embora Esteja Morto, né? Que há Sim. essa questão das perdas, ele tenta compensar com certo lirismo. Também é uma característica forte nele. O lirismo, você sabe disso, é um dos elementos centrais da crônica clássica. Em Rubem Braga, nas crônicas do Drummond, de Clarice, tá? Em todos os lados. Então, eu não poderia desprezar esse elemento crucial da crônica. O que eu procuro fazer, assim, não ficar apenas no aspecto lírico, entendeu? Trabalhar o lirismo, mas mostrar um pouco, tentar mostrar para o leitor que ele vem misturado com vários outros aspectos da realidade, aspectos difíceis. Né? O lirismo é muito bonito, todo mundo gosta de ter um momento lírico, de ter uma ideia lírica sobre as coisas, né? Mas o mundo que a gente vive, sobretudo, né, é um mundo muito complexo, muito fragmentado. É um mundo que está se desconstruindo, que está meio que desabando, né? A começar pelo planeta, o que estão fazendo com o planeta. Aí você pensa nas guerras por todos os lados, nas barbaridades, nos genocídios. É um monte de estratégias de destruição desse pequeno planeta em que a gente vive. Né? No entanto, é nesse mundo que a gente tem que viver, que não tem outro, e é desse mundo que nós temos que tirar o melhor, ainda que seja pouco. Mas a gente tem que ter essa obstinação. O meu cronista tem. Ele tenta ser um homem bom. Ele fracassa, entendeu? Mas ele tenta ser, vai por caminhos malucos, né? Mas ele tem essa coisa que ele não pode fracassar nesse desejo de fazer o bem. São as histórias miseráveis do título, né? É bem próprio o título. Agora, Castelo, me dê uma coisa curiosa. Você começa a sua carreira literária com a biografia, faz um perfil, não chega a ser uma biografia, mas um perfil denso do João Cabral de Melo Neto também. Por Certo? que nunca mais você trabalhou com a biografia? Ainda lhe desafia isso? Você tem alguma pretensão? Não, não tenho, Maurício. Eu fiz a biografia do Vinícius em torno dos 40 anos de idade. Né? E eu nem sei como eu consegui terminar aquela biografia.
Porque foi uma maratona de 4 anos, praticamente. E a biografia é um gênero que exige forças, exige uma entrega absoluta a detalhes, a documentos, a datas. É um gênero enlouquecedor, ainda mais como é praticado no Brasil. Quer dizer, talvez os mais célebres consigam um pouco escapar disso, mas, em geral, o biógrafo trabalha sozinho. Não é como nos Estados Unidos, na Inglaterra, que tem equipes trabalhando junto, fazendo pesquisas. Né? Aqui é o biógrafo e ele mesmo. Né? Então, caras como Fernando Moraes, o Rui Castro, são pessoas que fazem um trabalho heróico. Nós não temos a dimensão de quão heróico é esse trabalho. E só que o que aconteceu é que cada vez mais foi se fortalecendo em mim o desejo de escrever ficção. E a ficção também tem uma pesquisa intensíssima, mas ela é para dentro, ela não é para fora. E eu fui descobrindo que eu prefiro muito mais, combina muito mais com o meu temperamento, com a minha cabeça. Não estou dizendo que eu seja um grande ficcionista, faça coisas extraordinárias, mas o gênero combina muito mais comigo do que o gênero do biógrafo. E uma coisa que não faz mais parte da minha perspectiva, e eu, francamente, já estou com 75 anos, eu não teria mais força. Não teria. É para os garotos fazerem, ótimo, meto as caras. Mas eu estou fora, eu não aguento. A verdade é essa, eu não aguento. Maravilha. Castelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Histórias Miseráveis está um livro fantástico, bem editado, bonito, com textos inquietantes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. É sempre muito bom estar aqui no seu programa e falar de literatura é sempre muito bom, estaria melhor ainda. Então, estamos em casa, né, meu amigo? Muito grato a você.